Vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 61. O livro de Isaías, conhecido por alguns como o primeiro evangelho. Isaías, capítulo 61. Vamos ler os primeiros 3 versos. Isaías 61. Enquanto os irmãos vão abrindo, no relato da minha estada em Tanabi, eu me esqueci de falar que, de fato, a viagem correu muito bem, tanto a ida como no regresso. O regresso foi muito mais demorado, porque o ônibus tinha alguns problemas. A viagem que era para 7 horas durou 10 horas. Os irmãos imaginam o meu cansaço. E Tanabi é uma cidade muito tranquila, parece um condomínio. As casas lá são muito bem construídas. Só tem um prédio lá em Tanabi, mas são casas muito bem construídas e uma cidade muito tranquila. E tem um ditado lá: quem bebe água de Tanabi, alguma vez voltará. Então, de certeza, se o Senhor quiser, eu regressarei a fim de visitar aqueles irmãos. Eu estive hospedado na casa lá da igreja, né, e eu mesmo fazia a minha comida. A vida de seminarista é assim mesmo. Tem que saber improvisar. Né, mas sempre que fazia uma visita, já de antemão, os irmãos também me convidavam para jantar com eles. As visitas eram sempre durante a noite, por causa da disposição dos irmãos. Tem um trabalho durante o dia e só estavam disponíveis à noite. Mas à tarde eu procurava evangelizar e estudar. Então foi de fato muito bom, uma experiência muito boa para mim. Eu fui lá um pastor por um mês, até dar título para um bom filme, né? Pastor por um mês. Meus irmãos, Isaías capítulo 61, verso 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Oremos ao Senhor. Pai amado, te rogamos, em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos esta mensagem de alegria, as boas novas do Senhor, as boas novas de nosso Salvador, Cristo Jesus, o ungido do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala da missão do ungido do Senhor. O capítulo 60, o profeta Isaías falou das bênçãos que o povo de Deus desfrutaria na cidade santa, a Jerusalém restaurada. E neste capítulo ele fala daquele que traz essas bênçãos, o servo do Senhor, o Messias. Embora o texto que lemos fala da missão de Isaías no primeiro momento, mas em Cristo Jesus,
que essa profecia alcança seu pleno cumprimento, como podemos ler em Lucas, capítulo 4, verso 16 ao 21. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele lê essa mesma passagem em Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa profecia, meus irmãos, ele tem o pleno cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Ele declara que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o Senhor o ungiu. Era costume ungir com óleo pessoas que iriam ocupar cargos importantes, como de sumo sacerdote, como de rei e, em algumas ocasiões, como profeta. Cristo não foi ungido com óleo à semelhança de outros que o antecederam, mas ele foi ungido com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Uma pergunta tem sido frequente: por que ele foi ungido se ele era Deus? É realmente um pouco estranho que o Filho de Deus precisasse do auxílio do Espírito Santo para cumprir sua missão. Mas lembremos que o Verbo se fez carne e, como servo do Senhor, precisava do seu auxílio. Ele era homem. Todos nós precisamos da unção, da presença do Espírito Santo para cumprirmos o mandato do Rei. Com Cristo não era diferente. Por isso, antes de começar o seu ministério publicamente, na ocasião do seu batismo, o Espírito do Senhor desceu sobre ele para o capacitar, a fim de realizar a sua obra. Isaías capítulo 11, verso 2 diz que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, porque o Senhor o ungiu para uma missão, para a missão. E que missão, meus irmãos? O verso 1 fala da missão do ungido do Senhor. Primeiro, Cristo foi ungido e enviado para pregar as boas novas do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Deus ama o seu povo e, apesar dos seus muitos pecados, ele jamais se esquecerá de sua aliança eterna. Por isso, enviou Isaías para anunciar as boas novas do triunfo de Deus, que trata da esperança da nação, tanto para o livramento do cativeiro da Babilônia, quanto para o livramento maior que a Babilônia representava. Somente Cristo, meus irmãos, pode nos livrar da Babilônia espiritual, do império das trevas, do domínio de Satanás. Visto que ele fez o que nenhum outro poderia fazer. Obedeceu toda a lei em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele reina.
e Ele reina. Cristo não apenas é capaz de pregar as boas novas, mas sendo Ele mesmo as boas novas, é capaz de dar o que anuncia: salvação e vida eterna em abundância. O ungido do Senhor prega o Evangelho, particularmente aos quebrantados de coração. Os quebrantados de coração são os que estão vencidos pela tristeza, aqueles que estão sem forças, debilitados, fracos, esmagados pela esperança que falhou. Pobres, aqueles que não têm nada, aqueles que estão desesperados, aqueles que acordam tristes por não terem morrido. Cristo anuncia o Evangelho a todos quantos se acham angustiados e em tribulação por alguma razão. Ele nos salva do nosso principal e maior problema, o pecado. Cristo foi enviado para pregar boas novas aos pobres, conforme Ele mesmo leu. O Senhor me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Quem são os pobres? Pobres são aqueles que não têm condições mínimas para viverem, apenas sobrevivem. Pobres são os que precisam acordar na madrugada a fim de fazer companhia à noite, porque a fome o incomoda e não consegue dormir. Pobres são aqueles que precisam acordar às madrugadas a fim de tirar água em sua casa, porque a casa se encontra em péssimas condições e quando chove, a água inunda toda a casa. Pobres são aqueles que, em sua mesa, a única comida que têm é o arroz com arroz e água, conseguidos com muito sacrifício. Pobres são aqueles que, quando ficam doentes, não têm como procurar melhores hospitais. Até o público não se acha lugar para eles. Lá só são feitas consultas. Os remédios precisam ser comprados fora. Eles não têm dinheiro. Então procura um centro médico, péssimas condições, para lá cuidar de seu doente. Pobres são aqueles que vivem como escravos em seus próprios países. São os que, desde que se conhecem como gente, a única coisa que conhecem é o sofrimento, a dor. E com gemidos gritam: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Será que nasci apenas para sofrer? Como no Salmo 42, verso 3, o pobre é o que diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? O pobre, aquele que com sua mente consegue ter lindos sonhos, mas é impossibilitado de os realizar, pois não tem condições para isso. O povo de Israel havia sido levado como escravo. Muitos haviam perdido tudo, casa, bens, não tinham nada, eram pobres, estrangeiros. Os que ficaram eram como estrangeiros em sua própria terra natal. Estavam sob domínio dos seus inimigos. E Cristo foi enviado para pregar o Evangelho a essas pessoas. Mas também, meus irmãos, existe uma outra classe de pobres. Não somente aqueles que são pobres materialmente, mas também aqueles que, mesmo tendo dinheiro, não podem comprar o essencial. São pobres espiritualmente, como descrito por alguém quando diz que os ricos podem comprar uma casa, mas não um lar. Podem comprar uma cama, mas não o sono. Podem comprar o melhor dos relógios, mas não o tempo. Podem comprar um livro, mas não a sabedoria. Podem comprar todo tipo de comida, mas não o apetite. Podem comprar sangue, mas não a vida. Podem comprar remédios, mas não a saúde. Podem comprar sexo, mas não o amor. Podem comprar interesseiros, mas não amigos.
Sem Cristo, todos somos pobres, miseráveis. Os ricos gananciosos são tão pobres, que a única coisa que têm é o dinheiro. Meus irmãos, Cristo foi enviado para pregar o evangelho aos quebrantados de coração, aos pobres de espírito, aqueles que sentem necessidade de Deus. Por isso que diz que bem-aventurado os pobres ou os humildes de espírito. Quantos são os que têm bens materiais, mas vivem angustiados, amargurados, quebrantados, sentem como se uma faca tivesse sido encravada em seu coração, sentem uma dor profunda na alma. Quantos sofrem? Quantos acreditam que suas vidas se resumem apenas em dor e sofrimento? Quantos? Você se sente assim? Que tipo de ferida está em seu coração? Feridas que não cicatrizam e sempre te causam dor e angústia. Que ferida te fazem pensar em desistir? Dizer, não há solução para mim. Você é um quebrantado de coração? Todo mundo olha para você e pensam que tudo está indo bem. Quando te perguntam, estás bem? Você diz sim, eu estou bem, obrigado. Mas em seu coração você enfrenta lutas que ninguém conhece. Você sofre. Na madrugada você se esconde e geme de dor. Choras, não podendo gritar a fim de que as pessoas não saibam de que você está sofrendo. Só você conhece as tuas dores, os teus sofrimentos. E você diz, não tem ninguém que eu possa compartilhar o meu fardo, a minha dor. Ninguém vai me entender. Então você sofre calado, gemendo angustiadamente. O que faz você gemer de dor? O que faz você gemer de dor? Estás com medo de que alguém descubra o teu problema, os teus pecados ocultos? Você é essa pessoa que sofre calado? Se és, saiba que existe esperança para você. Essa boa nova é para você. Cristo foi enviado para pregar o evangelho aos quebrantados, aos que sofrem. Os pecados tiram o sossego da alma e somente Jesus pode curar as feridas da alma. As feridas da alma são mais terríveis que as feridas da carne. Pessoas andam desesperadas e cansadas. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, que somente Cristo pode curar você. Então, Nabi, eu evangelizei três, posso dizer jovens, estão na faixa de quase 40, outra quase 70. Duas problemas com lesbianismo. Eles diziam que eu quero largar, mas não consigo. Tudo na minha vida vai mal. Larguei o meu marido porque não me dava atenção. Então procurei uma pessoa do mesmo sexo, mas também não encontro alegria. Estou angustiada, não sei o que fazer. Outra, uma jovem muito linda, vendo pelas fotos, você olhando para ela completamente desfigurada, por conta da bebida, cheia de tatuagem.
Ela disse para mim, olha, não tenho mais prazer para viver. Todos os dias eu penso em suicídio. Veja aí, tem uma corda. Todos os dias sinto vontade de tirar a minha própria vida. O meu pai não quer saber de mim. A minha mãe não quer saber de mim. O meu esposo casou com outra pessoa. Todos me abandonaram. Eu procuro então acalmar as minhas mágoas na bebida, na prostituição, no lesbianismo, mas também lá não encontro prazer. A outra, uma senhora já quase 70 anos de idade. Ela estava muito apaixonada. Mas o namorado não queria mais saber dela. E ela chorava como uma criança. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Elas choravam de dor. Elas diziam, eu não consigo dormir. Eu disse para elas, há esperança em Cristo Jesus. Há esperança no Evangelho. Cristo, meus irmãos, Ele cura os quebrantados de coração. Ele sara todo tipo de feridas. Há esperança para você. Há esperança para você. Cristo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que te angustia? Meus irmãos, a missão do ungido do Senhor é pregar as boas novas e curar os quebrantados de coração. É proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O tempo é hoje. Hoje é dia da salvação. Cristo apregoou o ano aceitável do Senhor. Essa é uma clara referência ao ano do jubileu. Levíticos 25, 1 a 17. Depois de se terem completado os 7 ciclos de 7 anos, no total de 49 anos, seguia-se um ano especial, denominado de jubileu. Nesse ano, somente se comia o que tivera sido armazenado das colheitas, ou que a terra desse espontaneamente. Ninguém deveria trabalhar. Férias de um ano. Quem não precisa dessas férias? Férias de um ano. Férias para a terra, para os animais. Ninguém poderia trabalhar. Sem esforço nenhum, o povo será sustentado pelo Senhor. Isso, meus irmãos, demonstra que a salvação é somente pela graça, não pelas obras. Somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O que você pode fazer para ser salvo? Nada. Apenas crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e confiar unicamente em Cristo Jesus. No ano do jubileu, todas as dívidas impagáveis eram canceladas. A terra que fora vendida por alguma necessidade era restituída ao seu proprietário original. Os que haviam se tornado escravos para pagar alguma dívida eram libertados e poderiam então viver e cultivar a sua terra. Um tempo de muita alegria se iniciava. Era o ano do jubileu. Jubileu era um tempo de misericórdia. Era o ano aceitável. Todos nós estávamos vendidos à escravidão do pecado.
escravizados por Satanás, vivíamos segundo o mundo e seguíamos a nossa inclinação pecaminosa. Estávamos condenados à morte, à condenação eterna. Mas Deus declarou um tempo de favor. O Evangelho é anunciado, é tempo de perdão e libertação do cativeiro do pecado. Não importa qual pecado você cometeu, há perdão em Cristo Jesus, há restauração. Cristo nos justifica de todo o pecado, Ele nos declara inocentes. A nossa dívida é rasgada. Agora então nós podemos ter paz, tranquilidade, podemos viver com alegria. Cristo nos libertou das algemas do pecado, do cativeiro do império das trevas. O ungido do Senhor, Ele faz todas essas coisas. Como Ele mesmo disse, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo, meus irmãos, é o próprio favor de Deus, é a graça encarnada. Cristo é o verdadeiro libertador do povo e a única maneira dele pagar, de fazer tudo isto, foi morrendo pelos nossos pecados. Ele foi condenado em nosso lugar e agora nós podemos ter paz, porque o castigo que era para nós caiu sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos completamente sarados. Completamente sarados. Ele morreu pelos nossos pecados. E, meus irmãos, a morte não o deteve. Cristo ressuscitou dos mortos. Como na linguagem do pastor John Owen, Cristo, ao ressurgir dos mortos, matou a morte. E a morte não tem mais a última palavra sobre nós. Por isso que, para o cristão, o morrer é lucro. É partir e habitar com Deus. Nenhum sofrimento desta vida pode jamais nos afastar do Senhor. Nós somos dele. Ele nos comprou. Ele nos libertou. O dia da salvação é hoje. E assim como Cristo anunciou as boas novas, também nos manda que preguemos o Evangelho da salvação aos pecadores. E enquanto o Evangelho é pregado, aqueles que creem são salvos. Mas aqueles que não creem serão condenados. Aqueles que endurecem o seu coração perpetuamente serão condenados. Por isso que, enquanto para alguns é tempo aceitável, para outros é pregado o dia da vingança do Senhor. Aqueles que não creem em Jesus Cristo serão condenados. Os inimigos de Sião serão condenados. O castigo cairá sobre eles. Satanás, o diabo e os homens que não aceitarem a oferta gratuita do Evangelho serão condenados. Permanecerão no estado de miséria, de escravidão do pecado. Nesse tempo presente, aqueles que não são de Cristo pensam que vivem os seus melhores tempos. A alegria do mundo é passageira. A alegria verdadeira somente em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Meus irmãos, ainda é tempo de salvação. E essas boas novas de libertação e cura servem para consolar todos que choram. E esse é o nosso segundo ponto. A missão do ungido do Senhor é consolar o povo de Deus. O tempo de cativeiro trouxe choros e choros, tristezas e tristezas. Muitos perderam famílias, amigos, bens, a pátria. Tudo isso era um motivo de tristeza, de lamentação.
o povo chorava. E você? Qual é o motivo de tuas tristezas? O que te deixa angustiado? Aqueles que choram pelos motivos corretos são bem-aventurados. Aqueles que lamentam porque não são como o Senhor são bem-aventurados. O crente não pode se contentar com seu estado de miséria. Ele então lamenta e clama constantemente: Senhor, restaura a minha fé, o meu amor. Eu quero ser como Cristo, pois foi para isso que Cristo morreu, para nos transformar à sua imagem. Pelo que você chora? Pelo que você chora? O que te faz lamentar? São os sonhos não realizados? É o casamento destruído? É os problemas? Falta de dinheiro? O anúncio de que estás com câncer? É o filho ou filha que não quer mais vir à igreja? É o noivo que desistiu do casamento? O que te faz lamentar? É porque não achas um namorado? Uma namorada? Um trabalho? O que te faz chorar? É a dor de ter perdido alguém que você ama? Mais uma vez cito um irmão lá na cidade de Tanabi. Esse é da nossa igreja mesmo. O senhor, aproximadamente 74, 78 anos de idade. Ele perdeu sua esposa no princípio deste ano. E antes do culto começar, eu fui ter com ele, a fim de o saudar, conversar. Apenas perguntei: olá, meu irmão, paz e graça, como você está? E o velhinho começou a chorar amarguradamente. E disse: eu sei que minha esposa está com o Senhor, mas eu sinto muita saudade dela. Ele me falava sobre a sua esposa, o quanto ela era carinhosa, o quanto ela cuidava dele, o quanto o amava. Eu havia percebido que ele carregava consigo sempre 2 Bíblias. Uma dele, a outra da esposa. Ele falava: eu sei que ela está com o Senhor, mas eu sinto falta dela. E ele chorava. Nós conversamos e falei para ele sobre as promessas do Senhor. Lembrei a ele que a morte não é a última palavra. Cristo matou a morte. E a ressurreição dos mortos. O que te faz lamentar? O que te faz chorar? É a perda de alguém? Saiba que há salvação, que há ressurreição em Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo sabe o que é sofrimento. Ele foi o homem de dores. Ele chorou e é capaz de consolar todos que choram. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece as tuas lutas. Nós, meros mortais, podemos talvez não compreender as tuas lutas, mas o Senhor compreende. O Senhor sabe. O Senhor, meus irmãos, está perto de cada um de nós. Ele pode enxugar as tuas lágrimas. Confia nele. Entregue sua vida em suas mãos. Ele consola os que choram. Por isso, o choro pode durar uma noite longa,
mas a alegria vem sempre pela manhã. Cristo nos garante isto. A missão de Cristo é pregar as boas novas e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Esta bela coroa, meus irmãos, era a que era usado tempo de festividades, como casamento, como tempo da coroação de um rei. É uma bela coroa que relembra um dia de júbilo. E nós lemos aqui, meus irmãos, que o tempo é este, em que uma coroa será posta sobre nós em vez de cinzas. O povo de Israel, eles, no tempo de luto, colocavam cinza em sua cabeça, simbolizando dor, tristeza, amargura. Mas a cinza seria retirada e em seu lugar será colocada uma coroa. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós somos consolados. Nós somos consolados. Portanto, a alegria tomou o lugar da tristeza. Dias de choro acabou, pois é o próprio Messias quem nos consola. Assim, o pranto é substituído pelo óleo de alegria, o óleo que era usado em momentos de alegria, como no Salmo 23, verso 5. Assim, o quadro com cinzas na cabeça, com o espírito esmagado pelo desespero, é substituído pelo quadro de pessoas festivas, indo e vindo, com uma linda cobertura que simbolizava louvor a Deus. Uma vestimenta que era uma expressão de gratidão a Deus. O povo de Deus foi consolado, plenamente transformado, renovado pelo Messias. A nossa alegria no Senhor é muito maior que a alegria dos noivos no dia de seu casamento. Cristo consola todos os que choram. Para terminar, quero dizer, meus irmãos, que a missão de Cristo é pregar as boas novas aos quebrantados, é consolar todos que choram, a fim de transformar-nos em carvalhos de justiça do Senhor. Leiam comigo o verso 3, acompanhem. Diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O resultado do que o servo Messias tem anunciado e feito é que o povo será carvalho de justiça, a plantação do Senhor. Mas o que significa carvalho de justiça? O uso da árvore simboliza estabilidade, permanência e abundância. É uma árvore que está plantada junto a rios. Mas o que é um carvalho de justiça? Bem, meus irmãos, o povo de Israel, por muito tempo havia abandonado o caminho do Senhor. Havia seguido a outros deuses. Estavam imitando práticas de pagãos. Assim como, infelizmente, muitos entre nós têm se desviado do caminho. Têm seguido as suas próprias paixões carnais. Têm seguido o mundo. E eles haviam sido enganados. Haviam seguido os falsos profetas segundo o que lhes agradava.
e eles praticavam rituais satânicos de adoração a deusas da fertilidade. Isso era feito debaixo de um carvalho, de uma árvore. Eles deixavam-se enganar pelos falsos profetas. Carvalhos em Isaías 1, 29 ao 31, simboliza injustiça. Mas, aqui, no verso que nós lemos, verso 3, fica claro um contraste intencional. Em vez do pecado da idolatria que leva à destruição, a todos quantos têm aceitado a oferta da salvação, é dada a justiça eternamente frutífera de Deus. Agora, o carvalho foi ressignificado, pois em Cristo somos perdoados, declarados justos, e agora não mais vivemos para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Somos transformados de carvalhos da rebelião para carvalhos de justiça, de inimigos para filhos de Deus, de desamparados para amparados, de perdidos para achados. Em Cristo Jesus nós fomos completamente justificados. Há salvação em Cristo Jesus. Cristo, meus irmãos, tomou o nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Toda a dívida Ele certamente pagou. Na linguagem dos salmistas, Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. E então, todo aquele que crer, não meramente diz que crê, mas que verdadeiramente crê em Jesus Cristo. No exato momento, o martelo é batido na mesa e declarado justo perante Deus. Todos os pecados são perdoados, do passado, do presente e do futuro. Nós fomos então em Cristo Jesus reconciliados e feitos justos. E feitos justos. Deus, o Pai, olha para nós, enxerga em nós Cristo Jesus. Sim, é verdade. Ainda somos pecadores. Ainda cometemos pecados. Mas como ouvimos, nós não nos contentamos, nos lamentamos, nos choramos e pedimos perdão. E de fato há perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Cristo, Ele fez com que cada um de nós fosse reconciliado com Deus. O ungido do Senhor faz todas essas coisas. Ele proclama as boas novas de salvação. Ele consola os que choram. Ele transforma os pecadores em justos para a glória do Senhor nosso Deus. E Ele disse que assim como o Pai o enviou, eu os envio também, para que vão e preguem o Evangelho aos quebrantados de coração. Meus irmãos, cada um de nós pode e deve fazer isto, pregar as boas novas. Você pode procurar uma pessoa aqui mesmo na igreja e começar a discipulá-lo. Você passará 1, 2, uma semana, um mês. Você não compartilha mais as boas novas? Que é isso? Hoje mesmo, procura alguém para começar já a discipular. Liga para aquele irmão que nunca mais veio. E fala para ele as boas novas. Meus irmãos, assim como o Messias, nós devemos levar a palavra da consolação aos hospitais, aos pacientes em casos terminais. Não tem mais esperança. Vivem angustiados, esperando o último minuto. E nós somos chamados para ir a esses lugares, trazer a palavra da consolação. Precisamos pregar o Evangelho.
Que a nossa igreja faça visitas em asilos para idosos, para casas onde pessoas são deixadas para morrer. Que continuemos, como temos feito, que continuemos a apoiar e investir em missões. Que preguemos o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Que anunciemos que hoje é o ano aceitável. Hoje é o dia da salvação. Preguemos este evangelho da alegria para a salvação dos perdidos, para a consolação dos que choram, para a transformação do povo de Deus. Amém?